Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com muita calma, então é um vídeo que você vai sentar, olhar e raciocinar junto comigo, né? No vídeo de apresentação do meu ômega, o James Bond, esse vídeo aqui, ó, tá aparecendo aqui em cima. Eu falei em algum momento pra vocês que minha Suprema dava de 10-0 no meu ômega preto. E uma galera me perguntou assim, ué, mas seu ômega preto ele tem apenas detalhes estéticos pra fazer, né? A remoção de um engate, as lanternas, né? O volante do ano errado e tal. E quando eu disse isso, eu não estava querendo me referir a meramente estética. Porque pra mim não interessa ter um carro esteticamente bonito. Pra mim me interessa ter um carro esteticamente funcional, né? É um carro que você pode colocar na estrada para ir lá no Rio Grande do Sul, visitar os amigos do Omega Club RS e não ficar na mão, ir e voltar à vontade, certo? E não era bem isso, aliás, ainda não é isso que meu Omega é. Ele não é um carro confiável, é um carro que eu posso colocar na estrada e ir para qualquer lugar do mundo e voltar tranquilamente, com a consciência em paz. Que acontece? Quando eu comprei esse carro, eu tinha ciência que ele tinha algumas coisas para fazer, porém, essas algumas coisas se transformaram numa bola de neve muito grande, né? Vamos começar na ordem cronológica, né? A primeira coisa que eu fiz no carro, freio. O carro ele tinha um freio muito ruim. O carro é uma versão CD, ele é equipado com ABS e o ABS não funcionava. Então eu tive que trocar o módulo do ABS, os sensores do ABS, sensores de desgaste das pastilhas, as pinças de freio, os discos de freio e hidrovácuo. Eu tive que trocar tudo isso do sistema de freio, praticamente tudo, né? E depois disso, o carro ficou com os freios muito bom. Tudo novo, linha GM, tudo original, padrão, comprado em concessionária, né? Aliás, agradeço até o pessoal da Nova Tatuapé, aqui na Radial Leste, na Zona Leste de São Paulo. O atendimento dos caras é nota 10, independente do ano do seu carro, tá? Recomendo. Bom, feitos os freios, tive que trocar, sabe o que também? Suspensão. O carro ele tinha uma suspensão bacana, bacana. Porém, para quem anda num Omega com a suspensão boa e anda num carro com a suspensão bacana, sabe que são dois mundos completamente diferentes. A gente fez um diagnóstico e viu que tinha apenas o desgaste natural, amortecedores azuis ainda, originais do carro, amortecedores com 20 anos de uso. E eu preferi trocar, né? A gente trocou os 4 amortecedores do Omega, trocamos todas as borrachas, pivô, kit de guarda-poeira, tudo. Batente, trocou tudo. O carro ficou extremamente confortável de suspensão, né? E pra quem já gastou com suspensão de Omega, para fazer a suspensão de Omega, sabe que não é muito caro, mas também não é muito barato, né? É um pouco acima de um carro popular e um pouco abaixo de um carro de luxo. É bem por aí. Preferi também tudo original, GM. Os amortecedores eu coloquei Monroe, né? Tem Cofap e Monroe. Os Monroe foram difíceis de encontrar, eu só consegui encontrar através do Mercado Livre. Não encontrei em concessionária só tem Cofap, que também é uma marca muito boa. Mas me falaram que os Monroe têm um comportamento um pouco melhor, de qualidade, enfim. E aí eu preferi a melhor qualidade possível no meu carro. Bom, então, até aqui temos o quê? Sistema todo de freio, suspensão, quase todas. A única coisa que eu não troquei de suspensão foram as molas. Porque não achei, e quando eu achei muito caro, né? Eu achei as 4 molas de Omega por R$2.000.
E eu achei meio desnecessário pagar tão caro em uma coisa tão simples, né? Então eu preferi usar minhas molas, que tem 20 anos de uso, são as originais do carro, e por incrível que pareça não estavam tão cansadas assim. Tenho certeza que elas não estão 100%, mas também tenho certeza que elas não estão ruins, né? Beleza. Freio e suspensão, ok. Uma outra coisa que me envergonhava demais era meu sistema de arrefecimento, né? Eu fiquei com vergonha, mas não por mim nem pelo carro, e sim pelos donos ou dono anterior, né? Olha essa imagem. Era exatamente isso que era meu sistema de arrefecimento, barro puro, né? E eu consegui através de 6 limpezas, né, com produtos forte. Eu usei a linha Kolbe também, igual o amigo Rafael Trindade e o Daniel Machado, lá do Rio Grande do Sul. E eu fiz 6 limpezas, né? E ficou muito bom, o resultado ficou bem agradável. Só que eu comecei a perceber que algumas peças estavam abrindo o bico, né? Esse é o termo correto, porque o sistema estava muito ruim, né? De fato, estava muito ruim. E conforme eu fui fazendo essas limpezas, foi sendo descoberto vazamentos e tudo mais. Moral da história. Eu tive que fazer uma viagem para comprar o radiador original do meu carro. Eu moro em São Paulo capital e eu tive que ir até Cotia. São mais ou menos 100 km. 100 km para ir, 100 km para vir. 200 km. O carro foi e voltou com perfeição, né? Porém, eu não sei se por conta da viagem e tal, as coisas ficaram um pouco mais agitadas naquele cofre, que eu percebi que o radiador já não estava funcionando mais legal, né? Eu percebi que uma parte do radiador ficava gelada, a outra ficava quente. E essa variação de temperatura, por incrível que pareça, fez a ventoinha, que é elétrica, entortar com a temperatura. A ventoinha incrivelmente entortou. Então dá pra ter noção que eu não tô falando de alguma coisa quente. Eu tô falando de uma coisa muito quente. E a ventoinha torta, ela ficava girando penso assim, ó. E ela começou a pegar em uma proteção que tem próximo dela e acabou travando, né? E aí ela, tipo, se você fosse lá e destravasse com a mão, voltava a funcionar. Só que toda vez que ela travava, dava uma sobrecarga no fusível da ventoinha elétrica e esse fusível queimava. Eu tinha 2 fusíveis. O primeiro se foi, tava já quase chegando em casa, voltando de Cotia. E o segundo se foi, eu já estava um pouco mais próximo de casa. E aí eu não tive mais o que fazer. O carro simplesmente parou, né, a ventoinha. A temperatura ficou um pouco acima de 100, chegando ali a 100 e poucos graus. E antes que fervesse ou acontecesse qualquer coisa, eu estacionei o carro lá numa farmácia aqui próxima de casa já. E simplesmente, quando eu fui abrir o capô para verificar como estava o sistema, se dava para fazer alguma engenharia ou pegar um outro fusível de algum lugar, o radiador, explodiu. Por pouco, eu não tive minha cara toda queimada por água pegando fogo. Foi pra mim uma surpresa. Eu abri o cofre, olhei pro reservatório, olhei pra baixo, explodiu. Nessa explosão, eu acabei ficando na mão. O carro deixou de funcionar. Não se funciona carro sem água. Guardem essa frase. Não se funciona carro sem água. E eu acabei pedindo auxílio de um amigo, ele me guinchou até em casa e o carro ficou na garagem, certo? Avaliando aqui as imagens, vocês vão ver que a lateral do meu radiador, ela era de metal, né? Alguém anteriormente fez essas laterais de metal e ela abriu, né? E vocês olhando para as fotos da ventoinha, vocês vão perceber que essas ventoinhas não são originais do Ômega. Meu carro, ele é o chassi 180, ele é um 95/96, e até o chassi 480 existe ainda a ventoinha viscosa. Então meu carro nasceu com a viscosa e alguém adaptou a elétrica.
uma adaptação muito boa, porém a pessoa que fez esse serviço não adaptou as ventoinhas do Ômega, né? A ventoinha era GM, mas eu não sei identificar de que carro que era. Bom, moral da história. Eu fiquei com um carro com o radiador estourado, com a ventoinha danificada e com o carro parado na garagem, né? Levei o carro para arrumar, né? O mecânico foi lá, me orientou um radiador Visconde, né? Que é o GM, né? É o mais parecido com o original que sai no carro, né? Ele falou que era uma marca muito boa. Os amigos lá do Omega Sub Club me recomendaram também. Tudo muito bom, tudo muito perfeito. E aproveitando que ele ia fazer esse serviço, eu pedi então que ele trocasse todos os selos do motor, né? Já que ia mexer com isso. E no 400 tem um selo lá atrás. E para trocar esse selo lá atrás, você precisa remover o câmbio, né? E já que ia remover o câmbio, eu falei, troca a embreagem também, né? Que aí eu ia ter o quê? Um motor com o sistema de arrefecimento ok, com a embreagem nova, né? Tudo bonitinho. E só faltaria pra mim o quê? Trocar fluido de câmbio, fluido de diferencial, né? Coisa simples. E aí, enfim, o mecânico, resumidamente, para não ficar muito longo, nem citando nomes, nem nada, o mecânico foi um bosta. Ele falou pra mim que as ventoinhas haviam se danificado, de fato haviam. Eu comprei as ventoinhas do Ômega 98, eu fui até um Ômega 98, tirei essas ventoinhas em bom estado, usadas. Levei pra ele, ele colocou essa ventoinha usada no meu radiador novo, original, e trocou a embreagem, colocou a embreagem Sarx, original também, GM, e aí eu tive que trocar sensor de velocidade, coxinho de motor, o retentor do volante, teve que fazer uma retífica no volante do motor para não ficar trepidando nem nada. E o mecânico, ele simplesmente cagou nesse serviço todo, né? Todo. Para vocês terem noção, ele deixou minha embreagem fazendo barulho. A embreagem nova, original, deixou fazendo barulho. Tipo, você deixa o carro ligado, você fica ouvindo assim, ó. Você pisa na embreagem, o barulho para. Provavelmente rolamento, erro na montagem, não sei. No cardan, quando você tira para afastar o câmbio, existe uma mancal central e tem um rolamento. Nesse rolamento tem uma trava, né? Um anelzinho que é uma trava. O mecânico também deixou isso solto. Então, você andando com o carro parece que tem uma chave embaixo do carro. Só que são erros graves? São. Só que o maior erro do mecânico, sabe qual foi? Não ter colocado água no carro. Ele trocou meu radiador e não colocou água no carro. E a pessoa que foi buscar pra mim o carro nem se atentou a isso também. Então a pessoa andou uns 3, 4 quilômetros, sei lá, talvez, com o carro sem água. Eu fui buscar meu carro no condomínio, né, que essa pessoa combinou comigo, aqui próximo de casa, umas 11 horas da noite, né? Então, tudo escuro, abri o capô, olhei, vi o radiador lá bem bonitão. Olhei pro reservatório, não dava pra saber se tinha água ou não. Liguei o carro e... carro frio, né? E vim até em casa. Quando eu cheguei em casa aqui, que tinha iluminação, né? Tudo bonitinho. Eu abri o capô pra conferir tudo, né? As abraçadeiras, tudo. Coisa de dono mesmo, que curte o carro. E simplesmente, quando eu vi que o carro tava sem água, eu fiquei enlouquecido. Era, sei lá, quase meia-noite. Eu fiquei enlouquecido. Vim até aqui em casa, peguei um monte de garrafa de água, desci até lá embaixo, esperei o carro esfriar, puxei a vareta de óleo, pensando que tinha misturado água com óleo, e o carro não tinha misturado água com óleo. Mas não tinha porque não tinha água. O mecânico esqueceu de colocar água. E aí, depois já com o carro frio,
eu coloquei essa água e, para minha surpresa, a água não parava mais no sistema de arrefecimento. Queimou a junta do cabeçote. Mecânico bosta. Fez um serviço com muito amadorismo. Cagou meu carro. E aí, pra minha surpresa, queimou a junta do cabeçote. E eu fiquei revoltado. Falei, puta, mecânico bosta. E aí o carro ficou parado, chateado, com café com leite no cofre. E eu tenho um outro mecânico muito bom. Só que esse ele é um mecânico de confiança plena, né? Aliás, só pra deixar claro, eu levei meu carro pra uma oficina, pra oficina A, né? Pra resolver meu problema do radiador, pra trocar o radiador de embreagem. E essa oficina A, eles não mexem com ômega, né? Eles gostam de fazer serviço simples. Trocar um óleo, cabo de vela e tal. E um dos funcionários dessa empresa falou assim, olha, a gente não mexe, mas eu conheço um cara que mexe. Então, que fique claro, meu carro foi parar na mão de um cara, um mecânico bosta, que eu nem sabia quem era, né? Nem aonde era, nem quem era. Então, não me critiquem por eu ter mandado meu carro para um mecânico bosta sabendo que era bosta, tá? É que o cara falou tão bem do cara que eu achei que ele fosse um bom mecânico. Bom, resumidamente, eu mandei meu carro para um mecânico da minha confiança, que eu já fiz alguns motores com ele, alguns serviços. E quando ele tirou meu cabeçote, ele falou para mim assim, olha Lucas, esse cabeçote aqui não dá pra aproveitar não, cara. Aliás, eu vou colocar o áudio dele, escutem o áudio. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? É o Lampião. Ô, meu querido, seu carro aqui, o cabeçote é pra jogar fora, viu? Nem solda dá, tá? Eu tô atrás de um, mas se você souber de algum aí também, já vai se mexendo aí, que tá difícil. Ele falou lá que tinha uma trinca que não dava nem pra soldar e já era. Só outro cabeçote. E aí eu tive uma outra surpresa, porque eu fui pesquisar cabeçotes. E eu dei de cara com uma coisa que eu nem acreditei quando eu vi, né? Eu simplesmente achei cabeçotes a 2.000, 2.500, 3.000 reais. Ou cabeçotes a 1.000, 1.100, 1.500, porém com troca, com trinca e solda. Pô, se o meu eu já tô tirando porque tem trinca e ia precisar soldar, eu não ia comprar um outro, pagar 1.000, 1.500 e um que tem trinca e solda. Então, gente, pra você que tem um 400, tá vendo esse vídeo, vai lá no teu motor, passa a mão no cabeçote, porque ele é de ouro, muito valioso, muito difícil de encontrar e nunca queiram ter problema com cabeçote. Moral da história, acabou o dinheiro. Eu gastei com radiador, embreagem, sensor de velocidade, mão de obra e tal, R$ 2.500. 2.403, né? Faltando aí R$ 97 para 1.500. E o serviço de cabeçote saiu mais R$ 2.500. Então, juntando tudo, R$ 5.000 assim, ó. Fácil, né? Conclusão. Eu desisti de procurar cabeçote. Falei, eu não vou mais procurar cabeçote. E apareceu um cara no Facebook aí. E ele falou pra mim assim, olha, eu tenho um cabeçote standard que eu tirei da minha Suprema. E se você quiser, eu te faço ele por R$ 1.000. E esse cara, ele me vendeu um cabeçote que é avaliado em 2.000, 2.500, né? Das mesmas características, standard e tal, por R$ 1.000. E ele fez isso graças aos eventos que eu faço no Pacaembu, né? Ele participou desses eventos, tinha algumas pessoas que eu conheço que ele também conhecem. Então a gente tinha um ciclo de amizade em comum, só que nem eu conhecia ele e ele me conhecia por cima, né? Então eu ajudei bastante pessoas que eu não conheço e ele
fez a mesma coisa por mim, ele me ajudou. Eu fiquei muito agradecido por ter comprado um cabeçote standard, novinho, por R$1.000. É caro, R$1.000? É um dinheiro que você recebe, assim, ó. Muita gente não ganha R$1.000 por mês. E eu gastei R$1.000 em um cabeçote. E esse cabeçote eu mandei pro meu mecânico de confiança. Esse meu mecânico de confiança mandou pra retífica. Gastei mais em cima desse cabeçote de R$1.000, R$580. Troquei todas as válvulas, as guias de válvulas, molinhas, pratinhos, tudo. O cabeçote ficou novo. Então esse cabeçote no total pra mim, ele ficou por R$1.580, mais 500 e poucos de mão de obra do cara, 2.000 e poucos reais, mais juntas, mão de obra e tudo mais, foi mais 2.500 a parte de cima, como eu já havia comentado. Então, moral da história, tudo começou num sistema de arrefecimento fudido. E isso me resultou R$2.500. Ah, Lucas, e o carro hoje como está? Não sei. Meu carro tá lá no mecânico, terminou o serviço, ficou muito bom. Meu mecânico testou o carro com água. Olha só que legal, cara. O cara colocou água no carro. E eu tô pra ir buscar. Quando eu for buscar o carro, eu vou publicar um vídeo pra vocês, né? Eu indo lá buscar o carro. E o pior, ainda falta coisa pra fazer no carro. Falta fazer um alinhamento, balanceamento e tal, porque o carro vibra a direção, né? Tem que fazer o documento do carro. O carro ainda não tá no meu nome, o carro tá no nome de uma outra pessoa. E moral da história, eu tô com esse Ômega há um tempo já. E o único rolê que eu fiz com ele foi ir em Cotia e voltar. E eu já gastei quase R$12.000 no carro. Moral da história. Se você quer ter um Ômega, você tenha ciência do que você vai comprar. Porque é o seguinte, um Ômega para manter é tranquilo, né? Trocar óleo, trocar um sensorzinho aqui ou ali, o consumo de combustível também é tranquilo. Para manter é fácil. Agora, para fazer igual eu tô fazendo, levantar o carro, é extremamente difícil. Bom, eu agradeço se você viu até os 22 minutos de vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para acompanhar, né, o que vai acontecer com o Ômega, para você deixar um joinha. E somente isso, é um vídeo longo, mais de desabafo. Não confie em mecânicos picaretas que não colocam água num carro que troca o radiador. E é isso aí, beleza? Obrigado, pessoal. E o próximo vídeo vai ser eu indo buscando o carro. E 2017 eu vou começar a fazer uns vídeos mostrando aí o carro da galera, dos meus amigos. Beleza? Tchau, tchau.